Olá, eu sou Ângela Ferraz, sou designer da TIC, Textura e Companhia, e agora eu vou ensinar para vocês a técnica de aplicação da textura Viena Cal e Viena Nobre. A Itália é um país que, através de milênios de história, viveu grandes divisões durante o período medieval. E mesmo com tantas divisões, é repleta de aldeias e castelos por conta das cidades se formarem dentro de muralhas e fortalezas, resultando em joias de arquitetura e paisagismo. Inspirada neste contexto, a TIC Texturicia traz para você um pedacinho da Itália em forma de revestimento. A linha Viena inspira essa atmosfera. Um efeito caiado, resgatando a proposta dos vilarejos da velha Itália. As ferramentas que eu vou utilizar são rolo de lã ou espuma, mexedor, trinchas para a aplicação do reagente, desempenadeira de aço, isenta de ferrugem. A minha desempenadeira eu uso protetor nas laterais, garantindo assim maior vida útil da ferramenta. Espátula também isenta de ferrugem, preferencialmente aço inox. Para finalizar com o reagente, eu vou ensinar um truque para não deixar marcas do pincel da trincha. E a fita crepe, que é fundamental a aplicação, seja para proteger as paredes laterais, rodapé e molduras. Para a aplicação do primer acrílico. O primer ele deve ser preparado com a diluição conforme mencionado em etiqueta. Após você diluir o primer, após você prepará-lo, misture bem, até completar, deixá-lo homogêneo. Eu vou utilizar um rolo de lã. O primer estando diluído, preparado, eu inicio a aplicação. Começo do lado superior, da parte superior da parede, fazendo movimentos verticais ou horizontais, não importa. Por se tratar de um fundo, de um selador, isso não interfere. A função do primer acrílico é inibir a cor de fundo, remover partículas soltas da parede e favorecer também na aderência da massa sobre a superfície. Basta apenas uma demão, por conta da sua cobertura. O primer acrílico, também conhecido como selador, deve ser aplicado em toda a superfície, inclusive no requadramento. Após a secagem, de 2 a 4 horas, vamos aplicar o Viena Cal. É importante que você faça a diluição conforme o recomendado na etiqueta, na parte frontal da embalagem. Após a diluição, mexa bem, para que a parte do fundo não decante. O Viena Cal, ele é levemente líquido, ele não é uma massa, e ele precisa que haja uma uniformidade antes de aplicar. Uma vez que eu mexi, que eu diluí, estando pronto, eu começo a aplicação. A aplicação você pode fazer de algumas formas, dentre elas, trabalhar sempre em dois, enquanto um aplica com um rolo de lã ou espuma, a segunda pessoa vem com uma trincha, um trinchão como esse, por exemplo. Então, a primeira pessoa aplica e a segunda cria o efeito. No nosso caso, como nossa parede é pequena, eu vou fazer diretamente com o trinchão. Então, eu vou, ao invés de usar uma desempenadeira, vou transportar diretamente com a trincha. Eu vou aplicando e vou criando já o efeito com a própria aplicação. Se eu estivesse trabalhando numa parede extensa, enquanto a primeira pessoa aplicaria com o rolo, eu viria atrás com a trincha, cruzando, simplesmente fazendo esse movimento. A proposta do Viena Cal justamente é essa. Mostrar uma rusticidade com uma película bem fina e delicada sobre a superfície. Lembrando sempre, o importante é que fique um efeito cruzado reto. Fica muito charmoso. A ideia é sempre cruzar reto, não cruzar
fazendo uma curva. Concluindo a aplicação, remova a fita. Após remover, aguarde de 12 a 24 horas, que é o tempo de secagem, para a gente entrar com o reagente, para dar o acabamento final. Eu posso utilizar uma trincha convencional ou uma mais larga, fica a seu critério. Se você utilizar uma mais larga, o ideal é que você coloque o reagente numa bandeja. Como o nosso painel é pequeno, eu vou utilizar uma trincha. O reagente que eu vou utilizar é o reagente Viena Cal e ele já está preparado, diluído conforme consta na embalagem. Carrego apenas uma ponta do pincel e começo a aplicação. Você pode trabalhar de duas formas. Se a sua parede for pequena, você pode trabalhar sozinho. Agora, se ela for um pouquinho mais larga, o ideal é sempre trabalhar em dois. Enquanto um aplica, o outro vem removendo o excesso. Como você pode tirar o excesso? Você pode usar a própria trincha, voltando aonde ainda está úmido, e cruzar. Lembrando que o reagente ele tem secagem rápida, então você tem que ser breve na aplicação. Ou você pode usar um truque. Aqui nós adaptamos essa ferramenta. Trata-se de uma desempenadeira de PVC, onde foi cortado em seu formato um pedaço de carpete. Isso mesmo, um carpete. E colado. Então, com essa ferramenta, eu consigo remover todas as demarcações deixadas pela trincha, pelo pincel. Aqui eu vou usar uma menor por conta do tamanho da minha parede. Após aplicado e remover o excesso, eu deixo secar, por se tratar do reagente, em torno de 2 a 4 horas. Ainda falando da linha Viena, agora eu vou ensinar a aplicar o Viena Nobre. Lembrando que a minha superfície deve estar preparada com primer acrílico ou selador acrílico. Eu vou utilizar uma espátula de aço e uma desempenadeira de aço, ambas isentas de ferrugem, preferencialmente aço inox. Minha massa já está preparada, diluída conforme mencionado em etiqueta. Transporto uma quantidade de massa para a desempenadeira e levo para a parede, começando sempre de cima para baixo. O ideal é sempre trabalhar a cada 2, 3 metros, parar e criar o efeito. Porque a massa tende a secar rapidamente. Então, se você aplicar toda a massa sobre a parede e depois, no final, voltar do início para fazer o efeito, muito provável que a massa já esteja seca e você não consiga concluir sua aplicação. Desempenei, eu removo o excesso. O ideal para esse efeito é trabalhar uma espessura de aproximadamente 1,5 mm, porque dessa forma você padroniza toda a sua aplicação. No Viena Cal nós usamos a trincha para cruzar. Aqui eu vou usar a mesma ferramenta de aplicação para fazer o efeito. Então eu pressiono sobre a massa e puxo. Só que eu vou cruzando. Começo de cima para baixo. Os movimentos da linha Viena são os mesmos. O que muda é o produto. Enquanto um é uma pintura com efeito caiado, o Viena Cal, o Viena Nobre é uma massa. No entanto, ambos são indicados para ambiente interno como externo. Após concluir a minha aplicação, eu vou remover a fita. Como eu disse, a fita é fundamental para o acabamento. Deixa plenamente requadrado a minha parede. Para eu entrar com o acabamento final, o reagente, eu preciso aguardar entre 12 e 24 horas, que é o tempo de secagem da minha massa. Agora eu vou aplicar o reagente Viena sobre o Viena Nobre. O reagente já está diluído, preparado conforme pede na embalagem. Eu vou usar uma trincha
larga para aplicar. Eu posso também utilizar rolo de lã ou de espuma. O interessante é sempre trabalhar em dois, onde um aplica o reagente e o outro vem cruzando com a trincha. Se você aplicar diretamente com o rolo, pode ser que nas partes profundas, nos poros dessa textura, não aglutine, não entre o reagente, ficando assim falhas sobre a superfície. O reagente tem secagem rápida, por isso é importante trabalhar sempre em dois. Enquanto um aplica, o outro vem cruzando. E se você, por alguma razão, deixou alguma demarcação sobre a superfície, motivado, pelos movimentos da trincha, não se preocupe. Você pode utilizar um truque. Qual é? Você pode utilizar uma desempenadeira de PVC com o recorte de um pedaço de carpete. Essa ferramenta é muito bacana para você remover emendas, falhas, marcas deixadas pelo pincel, pela trincha. E se você acha que esse pincel é estreito para uma parede, você também pode usar esse. Você pode correr com mais liberdade, e aumentar ainda a sua produtividade na aplicação do reagente. Feito isso, remove o excesso com essa ferramenta e não só o excesso, mas apagando qualquer marca deixada pelo pincel, a trincha. Concluindo a aplicação, aguarde entre 2 e 4 horas, que é o tempo de secagem do reagente Viena. E se tratando de ambiente externo, procure trabalhar contra o sol. Além de ser confortável para você, evita emendas, manchas. Então é isso. Essas foram as técnicas aplicadas da linha Viena. Se você quiser mais dicas, fique ligado nos próximos vídeos da TIC Textura e Cia.